Salve, salve, amante do esporte! Já gravei 2 vídeos anteriores, um falando sobre o Potiguar do Mossoró, o outro falando sobre o Alecrim e agora chegou a vez do América. América em rota de rebaixamento para a Série D do ano de 2024, no entanto, só depende dele mesmo para sair dessa situação. Isso não é ser pessimista, isso não é colocar zica. Parte da torcida pode achar que isso é uma visão negativa do contexto, mas na minha avaliação não é. Peço seu comentário se você concorda parcialmente, se concorda com essa linha de raciocínio que você vai ouvir, ou então se você discorda completamente, fica à vontade. Aqui são os meus 3 tostões de opinião e faça uso da seção dos comentários para que a gente possa trocar essa ideia e continuar resenhando sobre futebol. O que é que esse amigo que vos fala tem visto nesta Série C 2023? Uma rota de rebaixamento. Tal como foi a rota de rebaixamento na Série A no ano de 1998. O América de então contrata o então treinador Júlio César Leal, que já não tinha feito um bom trabalho no América, e quando chega essa contratação para tentar salvar de uma situação difícil, visto que no ano anterior o América tinha feito uma excelente campanha e tinha lutado até o final da competição para poder se classificar entre os 8 primeiros colocados na Série A de 1997, quando comete esse erro de contratar o treinador Júlio César Leal, eu olhei para aquilo e disse, não dá, provavelmente vai ser rebaixamento. Infelizmente acabou sendo. Passa-se o tempo e o América encontra-se então em 2010 contra o Brasiliense do Distrito Federal, com 35 mil americanos ali no Machadão, e lá eu estava presente precisando vencer o Brasiliense e que o Guaratinguetá perdesse para o bicho-papão daquela Série B, que era o Curitiba, que estranhamente no primeiro tempo já está perdendo de 3-0 em casa para o Guaratinguetá, que não tinha ganhado de praticamente ninguém. O América vencia por 1-0, volta de cabeça baixa para o segundo tempo. O Brasiliense do então capitão Acosta, que tinha sido já o grande jogador do Campeonato Brasileiro da Série A, eleito jogador do campeonato, vem a virar o jogo, só que morrem os dois abraçadinhos e descem para a Série C do ano de 2010. E quando a gente vai vendo isso e adianta 6 anos no tempo, a gente vai perceber uma sucessão de erros que igualmente conduziram o América para um rebaixamento, só que dessa vez não para a Série C, para a Série D de dado. Quando a América foi esperar o professor Francisco Diá com a sucessão de erros, quando precisava ganhar um jogo que todo mundo contava como favas contadas, que era contra o Confiança do Sergipe, perde por 2-0, salvo engano o professor Roberto Fernandes, que consegue salvar o Confiança do rebaixamento naquele ano. No entanto, o América chega na última rodada precisando vencer o Remo do Belém do Pará, em Belém do Pará, e o Remo ainda com esperança de classificação. Acaba 1-1 e o América, talvez o grande destaque daquela equipe fosse Thiago Potiguar, acaba sendo rebaixado. Daí para frente foi o calvário de 6 anos na Série D, e o América encontra-se numa situação de eliminação total aos 45 minutos do primeiro tempo contra o Souza da Paraíba. Na Paraíba, uma equipe que já não estava tão comprometida com o resultado, uma vez que já estava matematicamente classificada. Só que ali o América estaria fora dos 4 primeiros colocados. Então tem aquele saco-lixo do professor Leandro Campos no vestiário. O América consegue voltar, virar esse jogo com a grande atuação do Alas pernambucano, embala na força da camisa e consegue vencer Jacuipense, Motoclube e o grande jogo contra o Caxias, com aquele gol histórico do Técio, para o delírio de uma massa americana enorme. No entanto, quando começa 2023, o América começa parecendo aquela equipe que estava capengando na Série D 2022. O América não faz um bom campeonato estadual, não com relação a resultados, mas com relação a jogos. O América não consegue fazer um único gol contra o Iguatu, pela Copa do Brasil, onde é eliminado, contra o CSA um pouco antes, lá quando é eliminado na pré-Copa do Nordeste nos pênaltis, contra o ABC no primeiro jogo, no primeiro clássico, e contra o ABC no segundo jogo, dessa vez no Arena das Dunas, onde perde com um gol de cabeça, aquele gol que fica em dúvida se passou ou não passou da linha, provavelmente sim, mas de qualquer maneira o América não foi um time contundente, nenhum gol. E aí começa com essa base
a Série C e vira SAF. E tem um plantel que hoje não precisaria, mesclando a equipe que ficou, os remanescentes, com os que chegaram, não precisaria estar nessa situação. No entanto, quando vai se aproximando o dia D e tem pela frente o Pouso Alegre de Minas Gerais, cujo jogo do ano passado foi 2-0 para o América, mas o reencontro de amanhã não vai ser entre campeão e vice-campeão, um encontro tranquilo. Vai ser um encontro do desespero, vai ser uma guerra, vai ser uma batalha. Não vai ser um jogo fácil, porque se fosse para ser jogo fácil, contra o Manaus teria sido tranquilo. E com todo respeito à equipe do Manaus, quando eu vi aquela equipe, o professor Moacir Júnior com 2 jogos à frente da equipe, apenas muito limitada do ponto de vista técnico, em termos de valores individuais, na minha opinião, bem inferior inclusive ao próprio América, consegue vencer a partida por 1-0. Ali não acendeu a luz vermelha, ali acendeu todas as cores do mundo possível. Porque quando tem esses confrontos diretos, não são jogos geralmente fáceis, são jogos geralmente de vida ou morte. O Pouso Alegre tem 12 pontos ainda, tem a esperança de conseguir escapar da degola, tentando vencer seus 3 jogos, a começar por amanhã contra o América, na Arena das Dunas e torcer por uma improvável combinação de resultados, mas não tem nada a perder. Não tem jogo fácil. Não foi fácil contra o Confiança. Não foi fácil contra o Manaus. E tem o Pouso Alegre pela frente e depois o Aparecidense que vence o seu jogo hoje contra o Confiança. Vai a 21 pontos e dificulta ainda mais a vida do América, que já tinha se complicado ao perder de 3-0 no placar elástico, que não refletiu o que foi o jogo contra o Figueirense. O Figueirense vai a 20 pontos, o Aparecidense foi a 21. E outros adversários diretos contra o rebaixamento ainda jogam nesta rodada, inclusive. Portanto, se o América amanhã contra o Pouso Alegre não sai com um resultado de 0,01-0 e 3 pontos na tabela, a situação fica desesperadora. Um jogo tenso, um jogo nervoso, um jogo complicado, um jogo difícil. E o que eu consigo enxergar é essa rota de rebaixamento nesse instante, sabendo que só depende dessa equipe também. Só depende dessa equipe lembrar da sua história, de um acesso heróico à Série A, um time desacreditado, um time caseiro com valores extraordinários, como o grande Maestro Moura, com uma subida histórica diante de um Atlético Mineiro no Mineirão, empatando em 2-2 com gol de Max, naquele jogo inesquecível. Um América que consegue também um acesso segurando o placar contra, na época, o poderoso Paulista de Jundiaí contra o Ipatinga de Minas Gerais. E o América vai fazendo seus jogos e vai conseguindo situações que são completamente desacreditadas e consegue reverter a situação. O ano passado, que eu diga, era uma situação que você volta para o segundo tempo e há aquela chacoalhada no vestiário com os atletas que ainda estão aí. O Wallace Pernambucano lá estava, o Aleph lá estava, Capitão Jean-Pierre lá estava, o Araújo lá estava, o Elvinho lá estava. O Bruno Pianissola era o goleiro do América Futebol Clube. Então esses atletas que aí estão, só depende deles, junto com todos os reforços que chegaram na era SAF, é lembrar daquilo que o Capitão Jean-Pierre falou na pré-eleção para subir contra o jogo de volta do Caxias, olhando no olho de 1 a 1 e perguntando: vocês querem esse acesso? Então a pergunta, senhores torcedores, senhores amantes do esporte, é: querem realmente permanecer na Série C? Na minha compreensão, a situação está bem difícil. Na minha análise, na minha avaliação, na minha simples opinião, o cenário não é dos melhores, porque a pressão que tem sobre os ombros é gigantesca. Toda vez que o América saía em desvantagem, como foi em jogo, como Confiança, na Arena da Júnior contra o próprio Manaus, o time desaprendia como se organizar em campo. A era do professor Thiago Carvalho foi de desorganização plena e absoluta, o time evoluía. A última vitória foi contra o CSA de Alagoas, nas Alagoas, mas sem merecer a vitória, achou um gol com o Álvaro, se eu não me engano. Portanto, amanhã é matar ou morrer. É tudo ou nada para as duas equipes. E a minha torcida vai que, pelo menos pelo placar mínimo que seja, que o América consiga esses 3 pontos e assim tenha a sua esperança renovada em permanecer na competição, em permanecer na Série C. Até porque seria muito importante, ou é muito importante para esta era SAF, em assim continuar. No entanto, qualquer resultado que não seja os 3 pontos na tabela, a situação fica muito difícil, de um jeito ou de outro. Imaginar que na última rodada
vai ser necessário pontuar contra o Floresta lá, não é um cenário que seja otimista. De qualquer maneira, vejamos se essa minha avaliação ela está sendo exagerada, se ela reflete alguém que está acompanhando de perto e que, ao mesmo tempo que tem motivos para estar preocupado e bastante preocupado, por outro lado, sabe que o grupo que aí está é plenamente capaz de não apenas livrar a equipe do rebaixamento, mas poderia estar bem acima na tabela, sem sombra de dúvidas. Como saber que está nas mãos, ou melhor, nos pés desses jogadores? Nas mãos também, porque o goleirão Bruno Piandesola foi um dos principais jogadores dessa temporada. Salvou muitos jogos e gols que o América deveria ter perdido se não fosse a excelente atuação dele em campo. Então está literalmente nos pés dos rubros tirar a instituição América Futebol Clube dessa situação de iminente rebaixamento para uma Série D novamente. Só depende dos atletas, só depende dos jogadores, do treinador Dado Cavalcante, e espero eu que dê tudo certo para o América Futebol Clube, e amanhã estarei lá compondo a torcida para ver o que é que vai acontecer. De um jeito ou de outro, permaneceremos por aqui falando de futebol, falando de esporte e acompanhando os nossos times e nossos clubes. Mas seria péssimo para o América mais um rebaixamento, sabendo que está apenas nas mãos e nos pés dos jogadores sair com o resultado, jogar a vida amanhã, tirar esse peso das costas e pegar o Aparecidense na próxima segunda-feira bem mais tranquilo, numa situação bem mais favorável, sabendo que agora é plenamente possível permanecer na competição e se planejar para a Copa do Nordeste 2024 e para essa mesma competição, para não cometer os erros que foram cometidos no ano 2023. Então, agora com você, faz a tua avaliação aí, participa, compartilha conosco e vamos trocar essa ideia, continuar a resenhar, que é isso por hoje e até o próximo. Valeu!